Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Algumas notícias parecem distantes até o dia em que mexe com todo o mercado. E as próximas horas podem ser exatamente assim. Teremos a decisão do FONC sobre as taxas de juro que vai acontecer no dia de hoje. Teremos Jerome Powell falando ao mundo em uma coletiva de imprensa e também sairão dados do PIB e do mercado de trabalho dos Estados Unidos no dia 31 de julho e no dia 1º de agosto. E no meio disso, a Casa Branca vai divulgar um relatório histórico sobre as reservas oficiais de criptomoedas. Os rumores apontam que o XRP pode aparecer ao lado do Bitcoin e Ethereum nessa lista. Ao mesmo tempo, a BlackRock, maior gestora de ativos do planeta, estaria prestes a aplicar para um ETF à vista de XRP, depois de transformar os fundos de Bitcoin e Ethereum em sucessos bilionários. Quando essas histórias se encontrarem, o jogo pode mudar para sempre. E se você não quer ser apenas mais um a saber disso tarde demais, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa estar pronto para o que está vindo, porque quando isso virar manchete, o preço já vai ter ido. Hoje, quarta-feira, dia 31 de julho, a Casa Branca vai divulgar seu primeiro relatório sobre o estoque nacional de criptomoedas. Essa reserva reúne ativos apreendidos em processos judiciais e agora faz parte de uma política oficial de ativos digitais. Segundo a reportagem publicada aqui pela Coin Central, esse relatório vai detalhar as criptomoedas que já fazem parte das reservas federais criadas por ordem executiva em março deste ano. Os rumores são claros, XRP pode aparecer ao lado de Bitcoin e Ethereum nessa lista. Nós vemos a matéria que o XRP pode juntar ao estoque de criptomoedas dos Estados Unidos à medida que o relatório da Casa Branca se aproxima. Nós vemos abaixo que a Casa Branca deve divulgar seu primeiro relatório nacional de estoques de criptomoedas nesta quarta-feira, 30 de julho. A política decorre de uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em março de 2025. Espera-se que este relatório liste os ativos digitais apreendidos mantidos sob novas reservas federais. O anúncio detalha os ativos sob reserva estratégica de Bitcoin e o estoque de ativos digitais dos Estados Unidos. Essas instituições foram criadas para administrar criptomoedas obtidas por meio de apreensão jurídica. O grupo de trabalho sobre o mercado de ativos digitais é responsável por compilar o relatório do estoque. Intensificam-se as especulações sobre a possível inclusão de XRP, Bitcoin e Ethereum nos ativos do governo. Declarações anteriores do presidente sugerem que XRP, Cardano e Solana estavam sendo consideradas. A confirmação de qualquer um desses ativos poderia alterar significativamente seus perfis regulatórios e estratégicos. Especulação sobre o XRP cresce antes do lançamento da política. O XRP atraiu a maior atenção devido à sua longa batalha judicial com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Sua inclusão sugeria uma mudança na postura do governo em relação ao token digital. Essa mudança poderia reforçar a credibilidade do XRP como um ativo regulamentado e reconhecido. Mais abaixo, nós vemos que a utilidade do XRP em pagamentos internacionais continua sendo um fator-chave por trás de um apelo estratégico. O interesse do governo pode sinalizar planos para explorar soluções de blockchain para infraestrutura financeira, colocando o XRP em uma posição única entre os ativos não Bitcoin. Analistas do mercado esperam que o reconhecimento do XRP influencie na confiança institucional. Muitos acreditam que o reconhecimento federal poderia apoiar a adoção do XRP nos setores públicos e privados. Ainda assim, a confirmação de sua inclusão dependerá dos detalhes divulgados no relatório de estoque. Depois de anos de batalha
contra a SEC, esse passo mudaria completamente a forma como o mercado enxerga o token. Mais do que apenas uma manchete, seria um selo de legitimidade com potencial de impulsionar a adoção institucional. Enquanto isso, a BlackRock vê no XRP a próxima grande oportunidade. Seus fundos de Bitcoin e Ethereum já acumulam mais de 96 bilhões de dólares. Analistas do JP Morgan estimam que ETFs do XRP poderiam atrair bilhões logo no primeiro ano. De acordo com a Bankless Time, a BlackRock estaria prestes a aplicar para um ETF à vista de XRP. A maior gestora de ativos do planeta já lucra centenas de milhões por ano com fundos de Bitcoin e Ethereum, e o próximo alvo natural parece ser o XRP. Nós vemos na matéria por que a BlackRock pode solicitar um ETF da Ripple. Nós vemos aqui que a BlackRock, maior gestora de ativos, deve solicitar um ETF do XRP à vista ainda este ano, após o sucesso dos seus 2 fundos de criptomoedas. Dados mostram que o iShare Bitcoin recebeu mais de 57 bilhões em entrada e agora possui 86 bilhões em ativos. Se essa tendência continuar, o fundo provavelmente atingirá a marca de 100 bilhões este ano. Da mesma forma, a ETF Spot do Ethereum também continuou a adicionar ativos este ano e agora detém 10,69 bilhões. Os ETFs fizeram tanto sucesso que o IBIT é o 8º maior fundo da BlackRock e o mais lucrativo. Com uma taxa de despesas de 0,25%, o fundo gera aproximadamente 250 milhões anualmente. Portanto, faz sentido que a BlackRock se aventure mais no espaço de criptomoedas, pois é mais lucrativo. Além disso, evidências sugerem que há uma forte demanda por ETFs de XRP em Wall Street. O recém-lançado Telcrium XRP ETF acumulou 383 milhões em ativos. Da mesma forma, o ETF ProShare Ultra XRP conta com mais de 85 milhões em ativos, menos de um mês após o lançamento. Esse crescimento de ativos é notável porque, historicamente, esses ETFs alavancados costumam ser produtos de nicho. Analistas da JP Morgan previram que os ETFs do XRP à vista atrairão mais de 8 bilhões em entradas no primeiro ano. Isso equivaleria ao que os fundos da Ethereum fizeram em seu primeiro ano, com entradas saltando para 9,3 bilhões. Outro motivo pelo qual a BlackRock pode considerar um ETF do XRP à vista é que o processo movido pela SEC contra o ETF da Ripple foi resolvido. Além disso, a Ripple tem utilidade, pois continua a revolucionar o setor financeiro. Por exemplo, sua stablecoin RLUSD atraiu mais de 530 milhões em ativos. E tudo isso faz sentido. O XRP não é apenas especulação. Ele já é usado em pagamentos internacionais, tem parcerias globais e, com a stablecoin RLUSD, começa a ocupar espaço real no sistema financeiro. Agora, imagina, de um lado, o governo americano reconhecendo oficialmente o XRP. Do outro, a maior gestora de ativos do planeta criando um fundo bilionário para o XRP. Quando o governo e instituições se alinham, quem deixa para decidir depois paga o preço. E se você entende o valor de saber antes da maioria, deixa o like, compartilha este vídeo e garante sua inscrição para continuar recebendo essas informações em primeira mão. O mercado parece calmo agora, mas toda grande virada começa assim, com rumores, relatórios e pequenos sinais ignorados, até o dia em que tudo vira notícia. E quando isso acontecer, o preço já está em outro nível. No gráfico de 4 horas, o XRP está sendo negociado em torno de $3,10, próximo de um suporte importante na casa dos $3. As médias exponenciais de 9 e de 20 períodos estão inclinadas para baixo, indicando fraqueza no curto prazo, mas já começam a perder força na queda, o que pode sinalizar uma possível estabilização. As resistências mais próximas estão em $3,14, $3,24 e $3,34. Caso essas barreiras sejam rompidas com volume, os próximos alvos seriam $3,43 e $3,63. O RSI está em torno de 44 pontos em zona neutra, com possibilidade de reação caso tenhamos notícias positivas ainda hoje. Vale lembrar que a reunião do FONC e a fala do Jerome Powell podem impactar todo o mercado cripto. Se a decisão indicar uma postura mais
branda sobre juros, podemos ver uma recuperação não apenas do XRP, mas de praticamente todas as criptomoedas nas próximas horas. Conclusão, a questão não é mais se o XRP terá esse reconhecimento e entrada institucional massiva. A questão é quem vai estar preparado quando isso acontecer. Toda grande mudança parece improvável até o dia em que se torna inevitável. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso antes que seja tarde demais. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.